a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem, enche esse lugar, Senhor, com a tua presença, Pai. Nós queremos mais a tua presença, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Queremos provar do teu amor, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real. Vem, Senhor, da tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real
glória e bondade, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem, Jesus. Aleluia. Nós te queremos, Pai. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo o convite e ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar.
chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre
Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também está, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale, oh Jesus, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora. Em que minha fé firmada está. Eu não
Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, oh Jesus, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei, porque eu sei que Tu estás comigo, Jesus. Eu não temerei. Eu não vou ter medo. Eu vou confiar em Ti. Jesus, nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o Teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso.
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, Jesus, glorioso. Tua presença é mais desejável, melhor que a vida é. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Oh, Jesus. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa.
tua presença é mais desejável do que o ouro. Jesus, melhor que a vida é teu amor. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Que presença do Espírito Santo, amém? Vamos aplaudir, vamos adorar com as nossas palmas. Aleluia. Nós esperamos um dia ver a face do nosso amado, amém? Ver a face, já pensou, amadas? Que tremendo! Se já é muito maravilhoso a presença, sentirmos a presença, a glória de Deus, um dia nós vamos ver o nosso amado face a face. E aí a nossa alegria será completa, amém? Nós queremos então estar orando neste momento pelas ofertas, com muita alegria no nosso coração. Como diz a palavra em 2 Coríntios 9:7, que cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero pedir que você nesse momento, você já está tomando seu assento, mas que você continue nesse mesmo espírito, esse espírito de alegria, de trazer a oferta no altar do Senhor. Como nós falamos, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, com essa alegria, pegue na sua mão a sua oferta, se você vai dizimar nesta noite. Com alegria, nós vamos estar orando. E com alegria, você possa se dirigir até o altar, depois da oração, deixar a sua oferta, louvando a Deus e exaltando a Ele. E depois das ofertas, nós teremos um anúncio muito importante. Alguém muito especial vai estar dando esse anúncio. Amém? Feche teus olhos e abaixe a tua cabeça por um instante. Agradeça ao Senhor pela oferta que você, aquilo que Deus colocou no seu coração, com generosidade. Ah, Senhor, obrigado, Deus, por essa presença gloriosa. E com muita alegria, Senhor, nosso coração, nós queremos estar ofertando, queremos estar vindo até o altar, trazendo uma oferta ou trazendo o dízimo, dando sequência, Deus, até que a nossa alegria vai ser completa o dia que estivermos vendo o Senhor face a face. Mas a tua palavra nos instrui que o Senhor ama quem dá com alegria. Então que nós venhamos praticar todos os dias, estarmos alegres na tua presença. Pai querido, eu quero orar por cada irmã que vai ofertar. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, que nada venha faltar na sua mesa, na sua casa, no seu lar, mas que a tua provisão e que a tua bênção esteja sobre cada uma. Assim que a tua provisão esteja sobre esta igreja, sobre, Senhor amado, aquilo que vem do Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidar, o Senhor tem cuidado até aqui. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te glorificamos. E assim eu te convido, amada, pode vir. Você pode estar ofertando presencial, né? Ou você pode estar ali, tem o QR Code, que você pode estar dirigindo o seu celular ali, conectando e ofertando pelos meios digitais. Amém? Desejável do que o ouro, melhor que a vida é, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o
que a vida é teu amor. Boa noite, mulherada! Enganaram vocês que era alguém especial. Viu? Ao Messias a gente não mente no altar. Tô brincando. Como é que vocês estão? Vocês estão tão lindas. Eu sei que eu falo sempre isso, mas é que é verdade. Pensa, olha que lindas, que ajuntamento maravilhoso. Eu fico pensando o coração de Deus, né? Assim, alegre, olha as minhas filhas, porque, né, gurias, a gente sabe que... alguém já viu, nada a ver, né, o que eu vou falar, mas eu pensei nisso agora. Vocês sabem que eu penso, né? É um perigo. E o homem sai de casa para fazer alguma coisa com os homens. O que ele faz para sair? Só bota a roupa. Mulher, a gente vê se os filhos estão arrumados, tem tema da escola, porque é dia de semana, né, gurias? Eu sei como é que é. Aí, tipo assim, aí amanhã tem que acordar cedo, então tem que cuidar, tem que deixar a coisa pronta, Mas nós estamos aqui, amém? Glória a Deus por a vida de cada uma de vocês, porque eu sei que não é fácil para a gente sair de casa. Então, assim, ó, eu acredito que o Senhor olha e diz, minhas guerreiras, essas são as minhas filhas. E Ele derrama algo especial sobre nós, amém? Então, nós vamos voltar para casa mais sábias hoje. Mas... aqui. Vocês sabem que é um anúncio que vem quando acontece isso, né? Vocês viram quem está na bateria? O Tim disse assim... Eu disse, o Tim, faz aquele, né? Ele falou, eu não sei fazer. Eu disse, mas até a Giovana sabe. Mas ele sabe fazer, ele está se fazendo. Aí eu disse, né, gurias? Ela é apaixonada, o sonho dela é tocar um dia. Ela vai, em nome de Jesus, né? No culto de mulheres. Então, Andrei, prepara aí. 1, 2, e nós, a nossa conferência de mulheres. Aplauda, Senhor, gurias. Olha só. Gurias, tem tanta coisa preparada já, que assim, ó, chega a me dar falta de ar, porque eu tenho vontade de contar tudo. Mas eu não posso. Porque algumas coisas são surpresa para vocês, né? Então, assim, a nossa conferência de mulheres. E hoje a gente vai fazer algo muito especial para vocês, ó. Quem vai estar aqui ministrando com a gente é a Lu Lopes, tá? Se alguém não conhece, começa a seguir ela nas redes sociais, já ouvi um pouco, né? Ela é da Igreja Sião de Santa Cruz do Sul. Eles fizeram até uma conferência, ela ministra mulheres há muitos anos. Ela tem também... Ela dá aulas para as mulheres, é muito lindo o ministério e aquilo que ela carrega. E o tema da nossa conferência é processos. Alguém já passou por algum? Creia em Deus Pai, né? Vai levantar tudo, né, gente? É uns processos, né? Todas passamos por eles, mas processo não é lugar de nós ficarmos, amém? É lugar de passagem. E o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Por isso, então, comece a seguir ela nas redes sociais para você ver como é lindo que ela carrega. E ela vai estar compartilhando da palavra. Que dia, então? 4 e 5 de julho. Gurias, nós estamos avisando com mais de 45 dias de antecedência. Então, assim, quero todas vocês aqui. Amém? Amém. Os anjos anotaram. Só para ficar a pressão aquela. Porque vocês sabem, né? Então, 4 e 5 são sexta-noite e sábado durante o dia, tá? Nós vamos ter, então, sexta-noite, a primeira ministração já com ela, às 20 horas. No sábado, pela manhã, às 10, gurias. Uma matinha, né? Ficou bom, né, gurias? Dá até para se maquiar. Verdade? De tarde, nós vamos ter uma mesa de bate-papo às 15 horas, tá? E à noite, uma ministração de encerramento, então, às 19h30 também. Tá bom? Nós vamos, então, assim, durante o dia a igreja vai ficar aberta, nós vamos ter salas de descanso, aquele clima maravilhoso, a gente almoça juntas, a gente vai poder encomendar almoço aqui, se vocês quiserem, tá? A gente vai estar dando essas informações nas redes sociais, nos cultos, enfim, tá bom? Tudo deixando direitinho para vocês. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, assim, ó, nós temos o primeiro e o segundo lote já, tá, gurias? O primeiro lote, ele vai custar 98 e 1 quilo de alimento, que nós vamos colocar tudo para o nosso CTF social. Amém? Então, é o ingresso solidário, tá? Por isso, a gente fez ele mais em conta, para que a gente possa ajudar a quem precisa. Mas hoje, e é somente hoje mesmo, diga, é só hoje. Só hoje. Só hoje, gurias, porque vai terminar meia-noite, é verdade? Porque o link cai. Só hoje,
Se você entrar no nosso aplicativo para fazer a inscrição, você paga R$ 85. Então, não fica de fora, gurias, é um descontão, hein? Eu chorei, né? Eu acho muito barato, entendeu? Mas assim, então, só hoje, gurias, de agora já está no aplicativo, tá? O link já está lá. Se você entrar no aplicativo, colocar ali, é 85 até a meia-noite. Amém? E depois disso, a gente entra para o primeiro lote, R$ 98. E a partir do dia 1º de junho, nós já estamos no segundo lote. Amém, gurias? Quem vai vir? Que pouca gente. Eu nem acredito que eu falei tudo isso. Vou ter que começar... Até me abandonaram. Eu começar de novo, porque você... Quem vai vir, gurias? Em nome de Jesus, estaremos todas juntas, amém? Eu queria já, porque eu não vou mais subir, eu prometo, agradecer o pessoal da equipe que hoje fez, né, a decoração. Vocês receberam um brinco? Todas receberam? Ai, que chique, né? Pérola. Não é? Mas, né? Cuidem as orelhas. Eu falei pra Gabi, se eu botar, cai a orelha. É, orelha de rico em corpo de pobre. Sabe como funciona? É mais ou menos assim. Mas o que significa isso, né? Que você busque isso no Senhor. E quem não recebeu pode pegar lá atrás ainda. No papelzinho, tá num papelzinho com uma borboletinha. Vocês repararam o brinco? Já te levando para os processos, né? Levando a tua mente para aquele lugar, preparando o teu coração. Ali tem um QR Code. Se tu colocar a câmera do teu celular naquele QR Code, vai para onde? Inscrição da conferência. Não bota fora o papel. Tá. Mas tá tudo certo, elas vão se achar, né? Agora, a nossa, cheia de ideias, dizem que ela é minha filha, eu acho que é mesmo, pela gritaria. Se eu não estiver no culto e ela estiver, tá bom, tem alguém gritando. Vem aqui, Gabi, mostrar a nossa parafernália para vender agora. Vem. Aplauda o Senhor pela vida dessa guerreira que está nos abençoando aí. Hora do brick. Ai, gurias, linda, eu tenho meu copo maravilhoso. Gurias, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Sou responsável agora pela loja da... Eu ia falar da loja da ST, bem louca. Pela loja da CTF. Que está localizada agora aqui do lado da cantina. Então, vocês podem conferir todos os cultos. Nos 4 cultos, a gente tem os itens ali disponíveis. Qual que foi o intuito da loja? Né? A gente conseguir arrecadar cada vez mais recursos para que o prédio novo fique pronto logo. Até porque tem 70 crianças nascendo, então a gente precisa do kits. Né? Então, assim... E agora, para o culto de hoje, a gente fez 3 itens. Que é o squeeze, esse copo de canudo que é para todo mundo ficar bem hidratada. E o chimarrão, que é um artigo clássico aqui da CTF. Então, a gente fez os 3 itens. Vocês podem garantir lá na frente, ali na parte que fica o balcão de informações, vocês podem garantir, caso não haja disponibilidade de pronta entrega, vocês podem retirar no culto nesse domingo já, em qualquer um dos 4 cultos. Então, esses itens, eles são para abençoar o Ministério de Mulheres, né? Porque muitas vezes a gente não oferta, não faz o dízimo, enfim, mas é uma forma de vocês terem um item, de vocês levarem a palavra, de levarem o ministério para outras pessoas, de vocês presentearem quem vocês amam, com um item que de quebra ainda é bonito, né? E vai deixar vocês hidratadas. E esse aqui é diurético, então ajuda a emagrecer. Obrigada. Ai, ela é demais, né? Eu e tu junto dá mais, né, Gabi, de 12 mil palavras. Tá. Porque diz que é 6 mil para cada uma. Ô, gurias, olha só, quero te contar um testemunho agora, ela estava falando da garrafa. Eu tô com uma garrafa, ela me deu uma garrafa para entrar na minha mente para a gente vender, né? Ela é boa nisso. Não, e aí ela me deu uma garrafa. E eu estou fazendo um curso e eu estava sentada e a moça que estava na minha frente olhou 2 vezes para minha garrafa. Na hora eu não me liguei que estava escrito ali Ministério de Mulheres, Catch the Fire, não prestei atenção. Ela olhou para mim e falou, tu vai na igreja? Daí eu falei, sim. Aí ela disse assim, eu vi na tua garrafa. Aí eu falei, dá certo mesmo. Né? E aí já convidei ela já veio em 3 cultos aqui.
Então, assim, a gente vê que realmente, às vezes, é um mecanismo, sim, né, que a pessoa consiga chegar dessa forma na gente também. Às vezes, podia ser até aquela, mas não tinha como chegar. Ela olhou para a garrafa, era uma forma de falar. Amém? Então, fiquem na liberdade para isso. Então, eu queria de novo que batesse os tambores para te chamar. Mas eu não acredito que nos abandonaram. Não são mais os mesmos. Mas eu queria que tu aplaudisse Jesus pela vida da Sabrina Dutra. Uhul! Arrasa. Amém. Glória a Deus. Coisa boa, gurias. Boa noite. Ai, que alegria, que honra, que desafio, que temor, que tremor poder estar aqui mais uma vez compartilhando da palavra com vocês. Sabe que estar aqui é algo que é uma responsabilidade, gurias, vocês não têm noção. Dá uma coisinha aqui dentro. As gurias, a gente estava lá em cima orando e elas, está tudo bem, Sabrina, aí tudo certo? Eu assim, tô bem, tremendo tudo, porque é um temor que a gente tem muito grande, né? A gente glorifica Jesus, a gente fica muito feliz de ver casa cheia. Nosso coração se alegra de ver, né, nós caminhando juntas como mulheres, corpo de Cristo, né, estando todas sendo ministrada por Deus, estamos recebendo da mesma palavra. E isso gera um temor muito grande naquilo que Deus tem falado para a gente, né? Então, é muito bom a gente poder estar aqui. E Deus me levou, e eu gostaria, diante de começar a palavra, pedir licença para vocês, que eu gostaria de, sim, honrar ao Senhor. Como a Gabi falou, e na hora que ela falou ali agora, me veio à memória. Fez 1 ano da nossa conferência, ano passado, que foi em maio, né? Fez 1 ano da nossa conferência o ano passado, foi uma bênção. Deus falou muito ao nosso coração. E eu gostaria de glorificar Jesus, porque hoje nós estamos vendo muitos frutos daquilo que Deus ministrou ao nosso coração há 1 ano atrás, né? Exatamente, no mês de maio do ano passado, né? Muitos frutos de cura, muitos frutos de palavras que foram lançadas, muitos frutos de pessoas físicas nascendo. Glória a Deus por isso, e que ainda vão nascer. Quem estava o ano passado sabe do que a gente está falando, né? Daquela palavra que Deus liberou, né, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. E hoje a gente pode estar vendo se cumprir. Então, eu glorifico a Jesus. Obrigado, Senhor, por hoje a gente poder ter a honra de contemplar isso, né? Vamos aplaudir Jesus, gurias. Obrigada, Jesus. Porque isso não é sobre nós. Não é sobre nós, gente. A gente se quebra muito. A gente é ser humano, mas é sobre Ele, né? Então, bora lá. Para hoje, meninas. Então, deixa eu contar para vocês rapidinho antes, que eu já vou me justificar antes do que vocês pensarem em algo, tá? Quando eu fiquei sabendo que estaria incumbida de trazer a palavra para vocês, né? A gente começa a orar e preparar a palavra, e a gente compartilha, a gente tem, né, as meninas que são responsáveis ali, elas oram, elas preparam tudo baseado, fui lá, né, disse para elas mais ou menos o que era que Deus estava revelando ao meu coração, falei a palavra. Tive a oportunidade de conversar com a pastora Miriam antes ali, sobre isso, mais ou menos isso. Ela, que legal, que massa. Aí chegou domingo, o pastor Anderson prega quase toda a palavra do que a gente ia ouvir na quarta-feira, hoje. Claro que com alguns enfoques diferentes, mas quando ele falou assim, eu vou pegar sobre Jó, e eu fiquei só pensando assim, Jó era o que eu ia falar. O que as mulheres vão pensar? A Sabrina copiou a palavra de domingo e trouxe para, né? Não, gurias, já estava pronta, tá? Confie em mim. Eu até tentei mudar um pouquinho algumas coisas. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem crido que Deus ele tem revelado algo à igreja. E quando eu fui repassar a palavra, eu fui entender... Deus, na verdade, Ele já tem ministrado a nossa igreja no geral, e eu digo igreja porque os cultos de domingo, todo mundo, não só as mulheres, né? Sobre algo muito especial
e específico para este tempo, né? A gente teve há pouco tempo a palavra do pastor Rafão, que também nos remete um pouco ao que a gente vai falar hoje. Tivemos a palavra do pastor Anderson, que remete a um pouco ao que a gente vai falar hoje. Já tem gerado no coração de algumas pessoas esse mesmo anseio por essa palavra. E que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre algo que fala sobre temor. E quando a gente fala em temor, já dá um tremor. Porque a palavra temor, normalmente, ela nos remete a medo, nos remete a pavor, nos remete a algo que, né, não é tão confortável. E não é muito diferente disso que a gente quer falar. Mas também existe o lado do temor, que é uma palavra que traz o zelo por algo. Que faz a gente pensar no a gente tratar algo de forma diferenciada pelo valor que ele tem. Então, eu tenho um temor em tratar com isso, eu tenho um temor sobre isso, pelo valor que isso tem, pelo valor que isso carrega. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses aspectos do temor. Mas eu gostaria que você atentasse o seu coração e me perdoasse se em algum momento eu confrontar você um pouquinho, mas é que antes de confrontar eu também fui confrontada, porque a palavra de Deus, ela é conforto, ela é, mas ela também é confronto, e a gente precisa estar com o coração aberto para isso, amém? Então, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho de Jó. E quando a gente fala em Jó, como disse o pastor Anderson domingo, parece que já dá aquele, é sofrimento, Sabrina, é tristeza, porque é um livro que nos remete a isso, né? E eu vou, para quem não estava domingo, eu vou dar um breve, para a gente entender o cenário do que estava acontecendo. Jó era, né, um homem íntegro, reto, temente a Deus, próspero para o seu tempo. O livro de Jó, ele foi escrito, e dizem que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? O autor dele não tem um nome determinado, mas alguns acham que pode vir ter sido Moisés que escreveu o livro de Jó. Ele é um livro poético. Então, a própria história do livro de Jó, algumas pessoas questionam se ela realmente aconteceu ou ela foi só contada como uma questão de poesia, né, só para vocês entenderem o contexto, mas ela traz ensinamentos do início ao fim. Então, desafio você, né, que ainda não leu, a ler, porque a gente tira muitos tesouros do livro de Jó. Mas Jó era esse homem íntegro, ele tinha tudo, ele era muito próspero. Então, onde ele estava cuidando, abençoando pessoas. A palavra diz que ele era aconselhador, ele era abençoador, ele derramava sobre a vida de outras pessoas, né? E acontece que, num momento, né, Satanás chega para Deus para ter um papo com Deus, e Deus pega, orgulhoso de Jó, diz para Satanás o seguinte: está vendo aquele meu filho? Está vendo Jó? Meu filho? Homem temente, homem reto, né? Um homem justo. E Satanás desafia Deus e diz assim: ele é assim porque tu dá tudo o que ele quer. Tira dele para ver se ele não te amaldiçoa. Ele não tem o porquê te desdenhar, de te amaldiçoar. Ele tem tudo, tu dá tudo para ele. Então, deixa eu tocar ele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus, então, pega e diz: toca, tira tudo o que ele tem. Não toca-lhe a vida, mas pode tocar e tirar. Porque Deus conhecia o coração de Jó. E Satanás vai lá, tira tudo, tira filho, tira casa, tira bens, tira tudo o que Jó tinha. E, mesmo assim, o que acontece? Jó não amaldiçoa o seu Deus. Jó, pelo contrário, ele ainda diz, né? A palavra diz que ele fala assim, ó. Então, Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E ainda disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Satanás volta furioso e diz para ele: não, ele está fazendo isso porque tu tirou as coisas que ele tinha. Mas tira a saúde dele para ver. Tira a saúde.
né? Não é a gente que às vezes tem costume de dizer, né, tendo saúde a gente tem tudo, né? Mas então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. E sim, a saúde de Jó foi tirada, ele ficou doente, estava lá, chegava, a palavra diz que ele raspava, né, com pedras, que era o que restou para ele, a sua própria pele, ele sentia dores. Então, esse é o cenário em que Jó se encontrava. Um cenário de sofrimento, um cenário onde ele perdeu tudo, um cenário que, para nós, a gente parar para pensar, é algo completamente frustrante, não é verdade? E Jó começa a nos ensinar, né? É um livro de 40 e poucos capítulos, mas Jó ele nos ensina em todo o tempo, porque em nenhum momento Jó amaldiçoou o seu Deus. Ele recebe a influência da esposa, ele recebe a influência dos amigos, ele recebe o olhar das pessoas, ele mesmo diz, as pessoas hoje zombam de mim. Ele recebe tudo isso, mas em nenhum momento ele amaldiçoou. Ele chega a falar do dia que ele nasceu, mas ele não amaldiçoou o Senhor. Ele passa por tudo, pedindo apenas uma coisa. E aí eu gostaria de dizer para vocês, lá no capítulo 23, se você tem a Bíblia, no versículo 8. No versículo 23 de Jó, no capítulo 23, do versículo 8. Jó, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua frustração, em meio a tudo o que está acontecendo, aos amigos ali, trazendo um monte de coisa para ele, acusando e dizendo, mas será que tu não está vivendo isso por causa do pecado? Tu não está vivendo isso porque tu te afastou do Senhor? Será que não foi orgulho? Será que não foi um erro que tu cometeu? Trazendo 1000 achismos para ele, né? A própria mulher dizendo, amaldiçoa esse teu Deus e morre. As pessoas zombando. Jó, ele traz o seguinte, versículo 8. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, eu não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Jó estava falando do cenário em que ele estava, porque ele não estava conseguindo encontrar o Senhor naquela situação em que ele estava. Porque tudo foi tirado, tudo foi roubado, e ele começa a colocar assim, se eu me adianto, se eu olho para frente, se eu olho para cima, se eu olho para baixo, Jó está colocando o seu anseio. Porém, o que ele diz no versículo 10, mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, eu sairia como ouro. Jó, mesmo em meio à situação que ele estava passando, mesmo não conseguindo ver o Senhor, mesmo não entendendo o que está acontecendo, Jó, ele tinha uma certeza. Ele sabe o meu caminho, e se isso é uma prova, se ele me provasse, eu sairia como ouro. Então, aqui, eu quero levar vocês a entender um pouquinho sobre o temor de uma forma um pouquinho diferente. Porque nós normalmente falamos de temor sobre a questão de zelar, de temer, de respeitar. E eu creio que as circunstâncias que nós temos vivido hoje, a palavra temor, ela se encaixa de uma forma que ela justifica muita coisa do que a gente tem vivido. Eu quero trazer um pouquinho para a nossa realidade hoje, tá? Eu costumo falar um pouquinho, né, e vocês vão me ver muito me remeter a alguns exemplos com relação à família, a filhos, né? Porque é algo que eu vivo, é algo que me move, é algo que eu gosto, mas eu acredito que se nós sentarmos aqui, vocês em vários âmbitos da nossa vida, em várias esferas da nossa vida, poderiam dizer para a gente alguns momentos que nós temos vivido que nos geram temor. Nós temos vivido, por exemplo, e falando no conceito em que Deus me move, no nosso conceito familiar hoje em dia, algo que nos assusta muito.
A família, num todo, ela tem sido algo extremamente atingida. Começou no casamento, né? Que hoje em dia, para a sociedade, o casamento é uma instituição falida, como muitos dizem, não é? E as pessoas hoje em dia, tu falar em casamento chega a ser algo, tem certeza? Não é verdade? O fato da gente, a masculinidade, perdoem os meninos que estão aqui, mas a gente entende e sabe que a masculinidade hoje em dia, ela tem sido algo extremamente atingida. Homem, hoje em dia, é difícil da gente encontrar. Com compromisso, com a responsabilidade, com o sacerdócio, com a autoridade que deve ter. É muito difícil a gente encontrar homens que se posicionam como homens. Por quê? Porque foi denegrida a imagem. Hoje, um homem que quer ser homem, ele é chamado de machista. Não é? Muitas vezes a gente vê a imagem do homem, quando ele quer se posicionar, ele é machista. E se ele não se posiciona, ele é um banana. Não faz nada, então deixa que eu faço. Eu nem preciso mais dele. Não é o que a sociedade diz? A feminilidade, nós, mulheres, né, a gente parece que está sempre numa corda bamba. Porque a gente não sabe se vai demais, é porque foi demais, se vem de menos, é porque foi de menos, se faz, é porque não tem que fazer, se deixa de fazer, é porque os padrões estão sempre tentando nos jogar. E a gente se perde, daqui a pouco a gente não sabe mais nem quem a gente é. Se a gente está criando um filho, se tu é muito aqui, porque tu é muito aqui. Se tu é muito solta, é porque tu é muito solta. Se tu faz, é porque tu está fazendo demais. Se tu deixa de fazer, é porque tu é negligente. A gente vive digamos, como é que é a palavra? Esse bombardeio de informações e de padrões instituídos que acaba nos gerando um desconforto e a gente já não sabe mais quem é nesse meio. E aí a instituição família está se perdendo, porque os papéis cada vez mais estão se perdendo. E agora, o que a gente tem visto para selar isso? Os filhos, as crianças. Eu acho que vocês têm acompanhado, e nem vou entrar nesse mérito de que a gente tem visto os horrores que têm acontecido. Mas a gente percebe, e, gente, eu trabalho com criança. E a gente tem visto cada coisa, visto cada coisa acontecer, que tu fica pensando assim, ó, se você hoje, quem é que hoje tem acesso, influência, tem filhos, netos, cuida, trabalha com criança? Levanta a mão. Muitas de nós, e glória a Deus por isso. E glória a Deus que mulheres que estão ouvindo palavras estão tendo acesso às crianças. Porque eu vou dizer para vocês, nós fomos crianças um dia. E o que as crianças enfrentam hoje não chega nem perto do que nós enfrentamos. As crianças são bombardeadas com informações, com promiscuidade, com falta de segurança, com falta de cuidado, mascarado muitas vezes como cuidado, com famílias desestabilizadas que causam insegurança total no desenvolvimento delas. As crianças, elas são assoladas com consumismo. Se a gente for parar para pensar, nós, no tempo que a gente se cria, nossa, a boneca era aquela de plástico, né, que só virava a perninha para sentar. Aí, quando elas começaram a abrir e fechar o olho, quando a gente deitava assim, chegava a ser, uau! Mas o consumismo de hoje, porque hoje em dia não é a boneca e tudo que vem junto com ela, né? E daqui a pouco já mudou, e daqui a pouco já mudou, e daqui a pouco já mudou. A sexualização precoce das crianças, mascarada muitas vezes. E isso tem corrompido os nossos filhos. E não apenas isso, né?
Mas o fato de querer, muitas vezes, substituí-los e compará-los com coisas que não faz sentido, gente. Mas por que eu trago esse cenário hoje, nesse âmbito, para a gente poder pensar e refletir um pouquinho? Não é o mesmo cenário de Jó, não é o mesmo cenário. Mas é um caos. É algo que no nosso coração hoje gera um medo, gera um temor, gera um desconforto. Nenhuma de nós aqui está vivendo o que Jó viveu, de perder tudo. A gente tem perdas, eu creio que muita gente aqui, todas temos os nossos prejuízos e as nossas perdas. Mas hoje a gente vive um momento da sociedade em que ele nos gera uma insegurança, nos gera um incômodo, nos gera um medo. E os nossos olhos, eles acabam focando nisso e não tem como. Não tem como você dizer, Sabrina, realmente. Hoje eu temo ter filhos, hoje eu temo me casar. Hoje eu temo o que vai acontecer comigo ali fora, o que vão pensar. Porque é algo que gera um desconforto, um incômodo, um medo. Mas a palavra que Deus tem gerado no meu coração, no nosso coração como igreja, e isso vai um pouco de encontro a tudo isso que eu falei. Porque Jó, ele declara algo durante esse momento em que ele estava vivendo, que abre os nossos olhos para o que a gente tem vivido hoje. Jó, quando ele estava passando por essa situação ali, seguindo um pouquinho abaixo do que a gente leu aqui no capítulo 23, ali no versículo 13, ele começa a declarar que, mas se Deus resolveu alguma coisa, quem pode convencer ele de mudar de ideia? O que ele quer, ele fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. E muitas coisas ele ainda deve ter planejado. Ele ainda tem planejado, desculpa, não vou mudar a palavra. Ele ainda tem planejado. Por isso, fico apavorado na sua presença. E quando penso nisso, tenho temor dele. Deus é quem faz o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me enche de temor. Porque não estou desfalecido por causa das trevas e nem porque a escuridão cobre o meu rosto. O que Jó está declarando aqui é que o temor dele não está nas trevas a qual ele está vivendo. O temor dele é do Senhor, é de não estar no Senhor, porque como ele declara, foi o Senhor, ele diz aqui, Deus é quem faz o meu coração esmorecer. Então, em uma frase, que é o que calentou o meu coração, nós devemos sim entender o que está acontecendo, mas o nosso temor não deve estar nas trevas que estão lá fora, mas o nosso temor, ele deve ser andar nas trevas sem a luz do Senhor. O nosso temor não é do que se levanta lá fora. O nosso temor não é o do que as pessoas declaram sobre as famílias, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças. O nosso temor, ele deve estar em nós estarmos longe da luz, estarmos longe do Senhor. Porque é impossível nós enfrentarmos o que está lá fora sem nós estarmos em Deus e na presença dEle. Eu creio que muitos de vocês já devem estar provando um pouco disso, porque as palavras que têm sido lançadas aqui, que Deus tem jorrado desse altar, ela fala muito sobre mantermos um relacionamento com Deus,
mesmo em meio a qualquer circunstância. Fala sobre o deserto que muitas vezes a gente se encontra, e lá a gente encontra o Senhor. As palavras, elas têm se direcionado a este lugar, porque muitas vezes, no anseio da gente vencer as trevas, a gente fica com os olhos tão focados nisso, que nós esquecemos que para vencer as trevas é necessária a luz. Para a gente vencer as trevas é necessário a luz. E o nosso temor é exatamente esse. Não estar olhando para o que está ao nosso redor, para as circunstâncias que estão acontecendo, para aquilo que tem se levantado, mas os nossos olhos estarem fixos no Senhor. Porque quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, quando os nossos olhos têm zelo pela presença, têm o anseio pela presença, e nós nos encontramos nele, o que acontece lá fora quando nós saímos? A gente leva a luz dele. E a palavra nos garante que não tem trevas que persistam e consigam se manter na luz. Ai, Sabrina, mas é tão difícil porque é um mundo. Cuida da tua família. Seja a luz na tua casa. Carregue a luz do Senhor dentro da tua casa. E contemple o que o Senhor pode fazer através da tua casa. Nós paramos, gastamos tempo, energia, muitas vezes, tentando lutar contra o pecado, contra tudo isso que tem se levantado, contra esse sistema que tem tentado derrubar com as coisas de Deus. E não gastamos tempo, e não dedicamos zelo, cuidado pela presença de Deus. Jó, em meio ao nada, ele disse, o meu medo não é aqui, é esse nada em que eu estou vivendo. O que desfalece o meu coração, o que me faz temer, é o Senhor. E ele fala isso pelo temor que ele vivia do silêncio do Senhor naquele momento. Um exemplo clássico, vou trazer um exemplo clássico para vocês, sobre como nós, muitas vezes, de forma sutil, nos perdemos, no anseio de querer livrar as trevas, livrar-nos das trevas. Os amigos de Jó, e eu estava lendo, e eu tenho mania de olhar assim, os personagens bíblicos na história. Eu sempre tento assim, deixa eu entender o que aconteceu com essas pessoas. Eu tenho essa mania, assim, sabe? E aí eu fui entender, porque quando a gente olha assim, e começa a ler o livro de Jó, os amigos de Jó, eu fiquei pensando, nossa, coitado, eles falam tão mal deles, porque, na verdade, eles estavam querendo ajudar Jó a sair daquela situação. E no início, ali, logo nos primeiros capítulos, eu acho que no capítulo 2, deixa eu ver aqui. Isso, no capítulo 2, o finzinho do capítulo 2, conta que quando os amigos de Jó, eles ficaram sabendo o que tinha acontecido com Jó, prontamente eles saíram da onde eles estavam, foram para ficar com Jó. São amigos, até aí tudo certo. Nossa, eles estavam preocupados. Disseram que quando eles estavam chegando perto, e eles viram a situação, eles não tinham nem chego, quando eles chegaram perto, e eles viram a situação que Jó se encontrava, diz que eles não o reconheceram, e que eles começaram a chorar, a rasgar suas vestes, a prantear, porque eles ficaram apavorados de ver Jó naquela situação, eles que conheciam Jó. E até aí tudo certo. Diz que eles chegaram a Jó e eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados com Jó. E eles não falavam uma palavra porque eles viam
que a dor, o desconforto de Jó, a agonia de Jó era tanta que eles não falaram nada, eles ficaram apenas ali, junto com um amigo deles. E tudo certo até aí. Sabe por quê? Porque nós hoje temos o entendimento de que o que Jó estava passando estava debaixo do controle de Deus. Para nós é fácil pensar depois o que vai acontecer, né? A gente já sabe. Deus estava no controle, mas eles não. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí eles começam a se agoniar. E aí eles começam a querer tirar Jó daquelas trevas ali, daquele momento ali. E aí eles começam a liberar os seus achismos, a liberar palavras que vinham do coração deles no anseio de fazer Jó. Confessa o teu pecado, tu pecou, por isso que tu está passando por isso. Jó, tu foi orgulhoso, tu cometeu um erro na tua caminhada. Jó, aceita a situação, roga a Deus aí, porque afinal a gente tem que sofrer mesmo. Eles começam a liberar palavras, tentando fazer com que Jó tomasse uma atitude para sair da situação. Hoje, nós olhando a isso, poxa, a gente faz isso, não é? Alguém chega com uma situação para a gente e diz que está passando por um problema, que está passando, não dá, parece que uma agonia na gente, a vontade de liberar uma palavra, de dizer algo que resolva, que tire a pessoa daquele lugar. Nós temos esse anseio. E muitas vezes, no anseio, na vontade de tirar alguém de uma situação, de livrar alguém de uma situação, a gente perde o temor a Deus e a gente passa por cima de Deus. E começa a liberar achismos da nossa mente, começa a ter atitudes no rompante, porque a gente quer sair daquela situação. Porque as trevas nos causam medo, nos causam agonia, naturalmente. E isso é um fato. Só que nós precisamos, na nossa caminhada com Deus, entender, porque a sua palavra diz que nós passaríamos por situações assim. E quando a gente sabe quem é Deus, reconhece o senhorio dele e entende que ele está no domínio de tudo, a gente começa a não ter o anseio de simplesmente fazer com que aquilo acabe. Mas a gente começa a buscar ele e entender qual o nosso papel nessa situação. Então muda o nosso foco, o nosso anseio, o nosso foco não é sair sem sabedoria, sem entendimento, falando do nosso eu, falando dos nossos achismos. A gente muda a nossa atitude, a gente toma um posicionamento segundo aquilo que Deus nos chamou para ter. Quando nossos olhos não estão voltados a nos libertar ou acabar com o que está acontecendo de ruim, nós não estamos gastando energia nisso, mas estamos, sim, gastando energia, tempo, joelho, palavra, oração, a buscar o Senhor. A forma como nós nos posicionamos nas circunstâncias, ela passa a ser guiada pela luz do Senhor. E aí nós vencemos as trevas. Nós nos cansamos. Nossa, como eu tomo água, gente. Vai secando, vai secando. Nós nos cansamos, nós gastamos energia, nós gastamos disposição. E aí a gente sai ansiosa, a gente sai frustrada, a gente sai cansada. Pelo simples anseio de nos libertar disso. Ai, a gente precisa. Amadas, por favor, eu não quero me fazer mal entendida. Em nenhum momento eu estou dizendo para vocês que tudo que tem acontecido, a gente não precisa prestar atenção e a gente não precisa, sim, se incomodar.
Mas a nossa escolha, a nossa atitude, diante de tudo o que acontece, ela não pode estar baseada no nosso braço. Ela não pode estar baseada no meu entendimento humano. Foi-se o tempo em que a gente lutava contra o pecado só fazendo assim. Não vou olhar, que daí eu não peco. Foi-se o tempo em que a gente resiste ao que está acontecendo lá fora, de entrar dentro dos nossos lares, dizendo para os nossos filhos, não, tu não vai fazer. Que bom que fosse apenas a gente dizer isso. Você consegue entender, e eu estava lendo um livro, e ele traz um exemplo que é muito claro, né? Ele fala com relação ao tempo dos filhos no computador. E ele dizendo assim, os meus filhos também, se eu deixar, o que eles mais querem é ficar horas ali. E ele brigava, ele impunha limite, e tudo certo, é isso aí. Né? Dentro da minha casa, o limite é esse, e o limite ele existia para ser quebrado todo o tempo, né? Porque daí ele era quebrado, daí ele chamava atenção, e ele brigava, e um dia ele pegou e disse, vou acabar com esse computador, eu vou tirar esse computador. E ele pegou e tirou o computador. E Deus foi ministrar ele e disse assim, Deus falando com ele, pegou e disse, tu tirou o computador deles, ótimo, eles não vão ter acesso ao computador na tua casa. Só que um dia teus filhos vão crescer. E se eles não entenderem o porquê tu está fazendo isso, se eles não entenderem o fundamento, o princípio do porquê tu está preocupado com isso, não vai ter adiantado de nada. Porque um dia eles vão ter a casa deles, vão ter o computador, e eles que vão ter acesso ao que eles quiserem. E ali ele encontrou o Senhor, e o Senhor ministrou a vida dele, para que ele fosse falar de forma eficaz com os seus filhos. E mostrar o porquê dessa preocupação dele. Vocês conseguem entender que quando o nosso temor não é em simplesmente se livrar dos problemas, se livrar dos pecados, mas é a gente, dentro deste lugar, ter um temor tão grande pela presença do Senhor, um temor tão grande em cumprir o nosso propósito ali dentro, que aí sim a gente consegue mudar essa realidade. Enquanto eu orava, né, esses dias lá em casa, daí eu estava orando, daí eu estava dizendo para Deus assim, Deus, o pastor Anderson pregou sobre Jó, e agora eu preciso mudar um pouquinho para não ficar parecendo que eu estou copiando, né? E eu dizendo, me dá discernimento, e eu parada olhando assim na minha janela, e Deus me levou a olhar para a lua. Eu digo, a coisa que eu adoro, gente, é contemplar a criação de Deus. Digo para vocês, uma dica, quer ouvir Deus, contemple a criação dele. Ele fala através da criação dele. É fato. E eu olhando para a lua estava ali, metade iluminada apenas. Eu nunca lembro os nomes. Minguante, eu acho. É crescente. Não sei se era minguante ou crescente. Não sei se estava aumentando ou diminuindo. Mas, né, ela estava metade iluminada. E eu trabalhando com os meus alunos na escola sobre o sistema solar, né? E eu fiquei olhando para a Lua e lembrei que eu falei com eles que a Lua é um satélite natural que não tem luz própria, porque a luz dela é do Sol, né? E aí eu parada olhando e eu dizendo, nossa, a Lua, ela não tem luz própria. Ou seja, a Lua, ela está no escuro, nas trevas. Ela precisa do sol para brilhar. E dependendo da forma que ela está posicionada com relação ao sol, é a forma que ela brilha. E eu olhando, Deus, obrigada. Um exemplo com tua criação. Deus é bom, né?
Algo simples, gente. Mas que, se a gente entender que o nosso posicionamento não é lá fora. Ok, isso aqui não entra na minha casa. Não, isso aqui não sei o que é. Não. Claro que nem eu estou dizendo, não vou deixar entrar, não vou dizer que não é isso que eu estou dizendo. Mas o meu posicionamento não pode, novamente estou dizendo, estar baseado em mim, porque, desculpa, mas nós somos satélites naturais que não têm luz própria. A nossa luz depende do Senhor. E quando eu me estou posicionada conforme Ele quer que eu esteja, aí sim eu mudo a realidade. E Jó, ele nos revela isso na sua palavra, no momento em que ele diz, lá no capítulo 28, depois quando vocês vão ler, vocês vão ver, que ele pega e ele diz assim, ó, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Olha que clássico isso. O temor do Senhor é a sabedoria. O afastar-se do mal é uma consequência. O me afastar do que está acontecendo ali é uma consequência. É um entendimento que eu tiro de andar com o Senhor. Porque a sabedoria, nós entendemos que ela vem do alto. A nossa sabedoria humana, ela não nos leva a lugares nenhum, desculpa. Mas eu estar no Senhor, sabendo quem eu sou, sabendo como me posicionar, sabendo como conduzir, sabendo a que passo eu devo dar, não indo atrás do que lá fora estão me dizendo que tu tem que ir um pouco, tu tem que ir mais, um pouco tu tem que ir menos, um pouco tu tem que ir para um lado, um pouco tu tem que ir para o outro. Não é isso, mas eu entendendo no Senhor e na sua palavra. O me afastar do mal que está acontecendo lá vai ser um entendimento, vai ser uma consequência. Mas, às vezes, a gente inverte isso. A gente parece que eu quero me afastar do mal para ver se eu fico legal com o Senhor. Eu preciso, gente, mudar isso na minha vida de qualquer jeito, porque isso parece que atrapalha, às vezes, o meu relacionamento com Deus. Nós temos recebido palavras. Nós estamos sendo ministradas com coisas que têm nos edificado tanto. Que me perdoem, meninas, e eu falo com o mesmo temor, recebo isso com o mesmo temor. Não existe mais tempo para a gente ficar brincando com tudo o que está acontecendo. Ou ficar apenas achando que é ruim. É ruim. Olha, gente. Agora as mulheres querem embalar boneca. Que loucura, né? Onde é que nós vamos parar? Só que nós estamos criando os nossos filhos como deveria ser. Nós estamos criando os nossos filhos para eles não serem as pessoas fúteis lá na frente que trarão esses absurdos para a sociedade. Porque a minha posição tem que ser correta com relação ao que está acontecendo. Não é simplesmente eu temer e achar que, nossa, isso não pode, que horror. E aí eu temo o que está se levantando, e o que está se levantando lá fora vai continuar levantando. Só que a forma como eu vou me posicionar, ela tem que estar ligada com os céus. Ela precisa, se eu quero mudar a realidade que eu estou vivendo. A minha intenção não é lançar um fardo sobre cada uma de nós.
Porque quando a gente ouve isso, parece que dá um... né? Nossa, não é isso. Mas é pelo contrário. É a gente buscar lá dentro esse anseio, e esse temor, e esse zelo pela presença dEle sobre a minha vida. Vai para a água de novo. Jó, quando ele encontra o Senhor, e o Senhor começa, ele se revela a Jó, questionando Jó. Jó, quem tem o braço tão forte quanto o meu? Jó, alguém fez algo primeiro para mim que hoje eu precisasse retribuir? Deus começa a se revelar a Jó, perguntando para Jó, tu está vendo quem eu sou? E Jó, sem questionar o que tinha acontecido com ele, apenas responde ao Senhor: sim, Senhor, eu falei de quem eu não tinha entendimento, mas hoje eu não te conheço apenas de ouvir falar, mas os meus olhos podem te ver. O que acontece com Jó lá na frente é o de menos importância. Mas esse ensinamento que Jó tem, de entender que o Senhor esteve com ele em todo o tempo, de confiar absurdamente no Senhor e se posicionar entendendo, Senhor, eu não estou mais apenas ouvindo falar quem Tu és, mas em meio a tudo isso que eu passei, hoje eu posso dizer que os meus olhos podem Te ver. Que possamos ser mulheres que, ao se posicionar com tudo que tem acontecido na nossa sociedade, possamos ser mulheres que não apenas agem segundo o que a gente ouviu, que não apenas agem segundo o que eu estou ouvindo alguém falar, mas que eu possa agir na certeza de que Deus está no controle, de que a luz dEle tem me conduzido, porque a presença dEle é real comigo, no meu relacionamento. E eu zelo por essa presença. E eu temo perder essa presença. E eu temo ter que enfrentar um mundo sem essa presença. A ponto de dizer que o que desfalece o meu coração não são as circunstâncias em que eu estou vivendo hoje. O que queima no meu coração, o que gera algo no meu coração, não é as circunstâncias que a gente vive. O que gera algo no meu coração, o que faz ferver o meu coração, é o medo de perder a presença do Senhor. É o pavor de me perder daquilo que Ele me chamou para ser. Vamos nos colocar de pé, meninas. Deus fala, quando Ele está se revelando a Jó, Ele traz algo que eu confesso para vocês que eu ri hoje quando eu li. Mas que é muito verdade isso. Deus falando sobre o avestruz. É o avestruz? É o avestruz. Deus começa a se revelar. E Ele fala para Jó: a avestruz, ela pega os seus ovos, isso Deus falando, tá? E ela coloca os ovos dela na areia. E aí Deus ainda parece que debocha e diz assim, ó, onde qualquer um pode pisar, onde qualquer animal poderia pisar, e
e acabar com aquilo ali. Ela não tem o entendimento. Deus diz isso. Eu não lhe dei sabedoria. Deus não deu sabedoria para o avestruz. E ela vai lá e coloca os ovos dela na areia, onde qualquer um pode pisar, quebrar e já era. Mas bota uma avestruz a correr. Quem é que alcança? Sabe por quê? Porque Deus sabe o que Ele criou. E a gente foi chamada para fazer o que Ele nos gerou para fazer. Me bota para correr. Não vai dar certo. Mas Deus me chamou para cuidar dos meus filhos, da minha casa. Eu não vou colocar os meus filhos sobre areia. E Deus, se eu pedir, Ele me dá sabedoria. Diferente do avestruz. Quando a gente está no lugar que Deus nos chamou para estar, sem temer a circunstância, sem temer o que está acontecendo ao redor, mas entendendo a posição que Ele nos chamou para ter, com Ele, ali nós cumprimos o papel e ali nós corrompemos todas as trevas. Porque a luz dele brilha. Então não é um fardo que a gente vai carregar, o fato de, eu preciso mudar isso. Minha amada, que nessa noite a gente possa se posicionar e dizer ao Senhor: Senhor, essa circunstância que hoje eu estou passando não vai me consumir, não vai arrancar de mim aquilo que o Senhor não me chamou para ser, não me chamou para fazer, mas ela só vai me levar para mais perto de Ti. Ela só vai me levar a temer eu te perder no meio do caminho. Porque se Tu estiver comigo, nós vamos vencer ela e nós vamos romper as trevas. Com aquilo que o Senhor tem me dado, com o dom, com o entendimento, com a sabedoria necessária. Eu gostaria de convidar aquelas que quiserem para vir aqui à frente. E que a gente possa, assim, como corpo, como igreja, nos posicionar. Senhor, eu quero hoje declarar para Ti que toda essa situação que eu tenho vivido, que tudo isso que tem esse medo, esse temor que tem me assolado, que tem me consumido, eu quero colocar diante de Ti e declarar, rendida aos Teus pés, que tudo o que eu preciso, Jesus, é de Ti. Que tudo o que eu preciso é de Ti. Mulheres que se posicionam numa sociedade com aquilo que Deus tem dado em suas mãos como referência. E às vezes a gente muitas vezes não entende nem como que eu vou ser referência, Senhor. Da onde que eu vou tirar entendimento, sabedoria, para ser referência nessa sociedade? E hoje eu te digo, querida, não é sobre ti e não é sobre o que tu carrega, mas é como o Senhor vai brilhar através de ti, porque o zelo da presença dEle está no teu coração, e aquilo que você carrega
que foi dado por Deus vai corromper trevas, vai transformar vidas. Mas Sabrina, é tão pouco. Parece tão pouco. Mas está nas mãos de um Deus que sabe de todas as coisas e que faz muito. Esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Nós nos posicionamos, Senhor. Estou